Muito bem, o tempo passa, ó, o tempo voa. Esse já é o último bloco do nosso programa, mas você vai continuar ligado e ligada aqui no canal Viver Brasil. Sabe por quê? Porque na sequência tem saúde e bem-estar. Com o meu querido Fernando Rocha, ó. Beijo para você, Fernando. Muito bacana, saúde, um conceito mais amplo, trazendo aí, além da questão do corpo, mas a questão da mente também, a questão do espírito, da alma, saúde completa. Aliás, todos os nossos conteúdos ficam à sua disposição no nosso canal do YouTube ou então no site, que é o www.canalviverbrasil.com.br. E aí você pode conferir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser. De repente você pega um trecho do nosso programa ou da nossa programação e utiliza, por exemplo, uma discussão dentro de sala de aula. Isso é super legal e a gente tem acompanhado alguns professores que estão fazendo isso, tá bom? E agora chegou um assunto interessante. A fisioterapia, mas a fisioterapia ligada à recuperação de uma cirurgia plástica. Como é que é isso, hein, Jean? Então, assim como a medicina, a fisioterapia tem várias áreas que as pessoas às vezes desconhecem. Elas acham que é só ortopedia. Ah, fiz uma cirurgia de joelho, pé, coluna. Fala assim, quando você fala assim, o que você é? Eu sou fisioterapeuta. Ah, eu tava com uma dor no pescoço aqui. Eu falo, ótimo isso. Entendeu? Então, assim, tem todas as áreas. Tem respiratória, cardiovascular. Sim. Tem ortopedia, geriatria, a terapia hospitalar, infantil também, né? pediatria. Então, assim, tem todas as áreas. Assim como tem a dermatofuncional, que é a área que eu atuo mais hoje em dia. A dermatofuncional hoje tem uma sub-área. Eu não falo que é sub-área, mas é uma área paralela, que é a área de recuperação de tecidos cicatriciais, que é onde é o foco da cirurgia plástica. Então, hoje o paciente faz cirurgia plástica, ele não demora para voltar às atividades de vida diária dele. Isso. Então, a gente devolve a funcionalidade dele, que é a ideia da fisioterapia, trabalhar com a função do paciente, mais rapidamente. Então, ele faz plástica, ele não vai precisar ficar um mês sem trabalhar. Ele volta porque hoje a também a correria, né? As pessoas não conseguem ficar paradas. Ninguém consegue, né? assim, Isso. você vai operar, você vai perder dinheiro se você não trabalhar, Isso. né? Você não consegue uma licença hoje para fazer uma plástica. E hoje, com essa questão da rede social, filtro, o que tem acontecido é que aumentou demais o número de plástica. A pessoa tá no filtro, tá perfeita, né, do Instagram. Aí já se vê e fala... Não é bem assim, né? Menos. Como é que é? Eu quero ficar igual o filtro, assim. Então, hoje os procedimentos estéticos têm aumentado muito, e principalmente cirurgias plásticas. Jana, antes, durante e depois da cirurgia, o fisioterapeuta acompanha? Exatamente. Dá pra gente entrar nas 3 fases. O antes, a gente faz toda a orientação. O que o paciente precisa fazer, adquirir para... ter um bom pós-operatório. Isso. O durante, a gente chega no final da cirurgia para fazer aplicações a gente chama de tape, o nome. São bandagens elásticas que fazem uma compressão. Ótimo. E já ajudam. Ajuda nas equimoses, que são os roxinhos, ajuda no edema. Então, hoje o paciente ele vai inchar menos. Ele incha menos, vai ter menos dor, vai ter uma recuperação mais rápida, menos sessões de pós-operatório, ele vai precisar mais rápido, ele vai voltar para o trabalho, para as atividades de vida diária dele. Vamos dar um exemplo? Vamos lá, um exemplo de um tipo de uma cirurgia. Uma cirurgia. Que você tem atuado muito, assim, que a fisioterapia é muito procurada. Muito procurada para reabilitação de uma cirurgia que é muito comum, é a lipoaspiração, lipoescultura. Isso. E junto, às vezes, com a lipoaspiração tem a abdominoplastia. Então, o que acontece? O paciente, assim, primeiro a gente recebe ele no pré-operatório. Então, o paciente vai receber, a gente vai fazer uma avaliação, vai olhar a pele, vai falar sobre a hidratação da pele, que é muito importante. Às vezes, o paciente esquece, acha que vai lá operar e vai sair lindo e maravilhoso. Não é assim. Então, tem que preparar a hidratação da pele. Hidratação da pele. Porque a pele, ela vai sofrer. O tecido, ele vai sofrer. Sim, faz sentido. Com tudo. Então, você tem que estar com a pele bem hidratada. Primeira coisa da hidratação é a água. Então, assim, beber muita água. Simples copo d'água. A água vai ajudar em todas as fases da cicatrização do tecido, da recuperação do paciente. E bastante creme, cuidar da pele antes. E a aquisição das cintas, as faixas, as cintas, as espumas, o que o paciente precisa usar no pós-operatório. Aí, a segunda fase, o intra ou o pós-operatório imediato. Que aí a gente faz a aplicação dessas faixas, essas fitas. Isso. São bandagens elásticas. Então, a gente pega no bloco, o médico acabou de operar, entra o fisioterapeuta. Acabou,
passa ali de 5, 7 até 10 dias, a gente vai comunicando com o paciente para ver como que tá como que ele está sentindo, tem toda uma atenção ali com o paciente. E aí depois a partir do 5º, 7º dia, a gente vai retirar e vai fazer todo o acompanhamento. Aí a gente vai trabalhar o tecido cicatricial. O que é? Não é só a cicatriz, a incisão, não. Toda a pele, o movimento da pele é importante para voltar, para o paciente conseguir fazer um movimento. Sim. Porque senão o paciente fica travado e não vai atrofiando. ter esse movimento da pele. Perfeito. Vai ficar com a postura errada, vai ter mais dor postural. Então a pele está ligada ao movimento também, a recuperação. Totalmente. A fáscia, o deslizamento da pele vai ajudar com que a pessoa, não é só o alongamento do músculo. Isso. Se a pele está travada, o paciente pode não movimentar. Então acontece, é muito comum a gente pegar em consultório pacientes que fizeram plástica há muitos anos atrás com aderência, porque a pele não movimenta. A aderência é justamente, a pele está ali, aderida. Aderida, colada. Então não tem flexibilidade. Não tem. Então, e atrapalha o movimento. Atrapalha o movimento dele. Então às vezes já peguei paciente com dor na cervical, porque ele tinha uma aderência numa cicatriz de abdominoplastia ou até mesmo de uma cesárea. Que loucura. Então, além da plástica, a gente também trabalha no pós-parto. Pós-parto também? Ajuda a voltar o abdômen, né? Isso. Porque assim, depois que o neném nasce, então fica tudo ali solto, porque claro, fica um espaço. Foi um esforço enorme, né? Um buraco Um ali. buraco, isso. Então a gente entra com essas bandagens que vão fazer, vai ajudar a comprimir. Então, comprimindo, não vai ter espaço para quê? Para encher de água, de edema. Isso. Então, ela vai agir nisso, não só como a cinta, mas ela vai pegar áreas que a cinta não pega. Então, assim, isso para prótese de mama, né? Ou então mastopexia, que é a redução da mama. E até mesmo para rinoplastia. Claro. Que o paciente não vai ficar com o rosto roxo, que essa bandagem ela vai comprimir e aí ele vai voltar mais rápido para as atividades. Ajuda ele a respirar melhor Muito bom. Menos efeitos. Essa questão do parto é até questão de saúde pública, inclusive, né? Tinha que inserir mais, tinha que ser mais falado. Acho que ainda está muito novo essa questão da... eu falo que essa questão do tecido cicatricial da gente, da fisioterapia trabalhar, talvez seja de uns 10 anos para cá. É muito recente. Agora, do pós-parto ainda é mais recente. Boa, legal. Sônia, vou entrar um pouco nisso. Fisioterapia, exercício físico, como é que é para uma companhia de dança? É todo dia? Todo dia, é essencial. Muito importante. A manutenção de uma aula clássica, com uma aula de contemporâneo, uma aula de aeroquinese, que é uma técnica de mobilização da coluna. É uma técnica, assim, que já está pegando uma grande rede de pessoas. É pouco ainda conhecida, mas a coluna ela vai retificando, né? Isso. Você me corrige. Aí, legal. Né? Ela vai retificando e o gyrokinese, ele vai trazendo essa mobilidade de volta para a coluna, os espaços, os músculos pequenos internos que nós não costumamos mexer mesmo. Né? A gente mexe com o bloco, o corpo inteiro. Então, o gyrokinese, ele vai entrar nesse lugar. E aí nós temos essa aula. E ele é preventivo também, como nas lesões, na preparação, no conhecimento do corpo. Mas é essencial todos os dias ter um preparo físico. Eu achei interessante esse da coluna, porque é um problema que não é só de quem dança. Né? Esse exercício... Você já tinha ouvido falar nisso, Higiene, especificamente? Tipo de exercício? Gyrokinese. Não, ainda não. Eu conheço um aparelho chamado Gyrotonic. Gyrotonic também. É um aparelho que ajuda nesse exercício. O Gyrotonic, ele é lecionado, ele é dado no aparelho. Um aparelho geralmente de madeira. O gyrokinese, ele é dentro de uma sala de aula com um grupo, geralmente algumas aulas sentadas num banquinho mesmo, igual nós estamos sentados aqui. Sim. E é um trabalho de mobilização da coluna com o corpo sentado. E também ele pode ser dado no chão, ele pode ter outras técnicas. Perfeito. Né? Mas ele é uma técnica que ele é dado num coletivo. Não, e com um equipamento simples. Sim, que é um banquinho. Não é? E é fisioterapia pura isso. Não é? Demais. Está trabalhando o corpo, preventivo.
quanto mais movimenta, melhor. Eu falo que o nosso corpo é uma máquina, é igual um carro. Não precisa ligar para movimentar o óleo. Quando a gente movimenta, a gente está movimentando o nosso líquido sinovial, tudo o nosso olhinho que tem. Sim, legal, boa. A gente está falando de esporte, atividade física. Eu né? achei que você me perguntar. Não. Ainda não, daqui a pouco. Não, mas é porque tudo isso são informações que fazem parte, né, da saúde das pessoas. E você, Pedro, você falou de esporte aqui. A gente está falando de cultura, né, mas essa também é uma preocupação sua como, né, representante, né, da população, assim, principalmente da periferia aí? Pois porque eu disse, né, e repito, tanto a cultura quanto o esporte são atividades que transformam, né? O esporte traz a disciplina, o esporte traz a retirada de um jovem, né, de estar em outras atividades. Trações, né? Trabalho em equipe. Né? Belo Horizonte é isso, assim, Belo Horizonte, infelizmente, os campos de várzea, por exemplo, têm acabado. É isso que eu falei lá atrás. De novo. A especulação imobiliária de Belo Horizonte acaba com os espaços. Né? Os espaços que a gente, quando era jovem, a gente tinha campo de várzea em todo lugar. Sim, tinha campeonatos. Tinha campeonato. Ainda sobrevive, respira, mas tem uma cena de futebol amador, por exemplo, forte ainda em Belo Horizonte. Mas os campos estão virando arenas. Né? E entra aquela... entra grama sintética, o terrão está cada vez menor. Sim. E onde tinha a especulação tomou, porque vai construir casa, vai construir apartamento. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita. Né? Assim, o acesso também ao esporte, a prefeitura tem atividades. Né? E cabe isso, o acesso também às pessoas mais pobres as informações, né? Isso é fundamental que tenha. Né? As informações. Então, para nós é importante ter isso. Existem programas, Academia da Cidade, né? Aqueles aparelhos que ficam, que é até perigoso, que não fica ninguém tomando conta. Você faz de qualquer jeito, aquele exercício, sem nenhuma informação, pode lesionar as pessoas. Mas tem o seu... Está lá, isso é importante. E também pode ser usado. Então, essa questão do acesso é fundamental à informação, ao esporte, né? E, infelizmente, a gente tem diminuído isso cada vez mais. E quantos craques, né? Por exemplo, pensando no nosso futebol, né? Em Belo Horizonte, começaram na várzea, né? Tostão, Piazza esteve aqui com a gente. Isso acabou, isso tem acabado, né? Tem acabado. Esse é um grande problema. Mas não só no futebol, no vôlei, no atletismo, né? Em outras categorias também. Belo Horizonte tem campeões de vôlei há anos, né? Sim. É importante o vôlei, como é importante a dança, né? Tem história. Quando eu falo Belo Horizonte, tem isso. Tem essa pulsão da cultura, do esporte. Então, é fundamental, sabe, Elisa? Assim, nós temos que discutir muito e atuar muito para que as pessoas tenham acesso a essas... A dificuldade de acesso ao básico já existe, né? Ao posto de saúde, a educação, e aí a cultura, o esporte ficam sempre... para depois, né? O Pedro, você falou de escola, né? E aí nós estamos passando um momento no nosso país de muita... a gente tem ficado assustado com esses jovens, adolescentes, até crianças que estão aí, né? Nós tivemos aí em São Paulo um esfaqueamento de uma professora que veio a falecer, agora no Pará, em Belém também. Como é que você tem visto isso? Belo Horizonte, a gente precisa olhar para isso também, hein, Pedro? Com certeza, né? Assim, eu acho porque não apareceu nenhum caso ainda, nem quero que apareça, né? Assim, nenhum caso concreto, né? Concreto, assim, não sei se você tem visto, pipocou ameaça para todo lado. Verdade. Então, né, assim, eu acho que é um pouco o momento que a gente vive também, sabe? Assim, tinha o Sérgio Miranda, que nós vivemos quase numa época de redução dos sonhos, assim. Nós passamos por um momento muito difícil, né? De incentivo ao uso de arma, de violência, incentivo à violência. As pessoas, a individualização muito forte. É o que a gente estava conversando no início. Belo Horizonte ainda tem essa questão do coletivo. Eu tenho esperança que isso cresça de novo, mesmo a gente sabendo. Então, acho que a gente
passa por um momento político na nossa vida, né, no nosso país, que foi muito pesado. Nós passamos por um momento... É isso. Ou seja, nós não saímos disso ainda. Não saímos disso ainda. Tem reflexo, né? Demora um pouco. Esse adolescente viu gente fazendo arminha, né? Exatamente. Eu acho isso. Você não pode ter o seu líder máximo, o presidente da República, incentivar ninguém a matar o outro, a atirar na cara do outro, a fazer isso. Isso é um reflexo um pouco do que nós vivemos. Mas ainda demora um tempo da intolerância, da polarização. Sim. Né? Assim, ser justo também não é só um lado, né? A polarização claro. é os dois lados. Então, essa polarização leva as pessoas a brigar por causa de política, a brigar por causa de futebol, né? De torcida que bate nos outros, né? A violência, né? Ficou banal. Né? De você ver uma pessoa dormindo na rua e passar por ela como se ela não existisse. Isso. Se você está sentado num bar na cidade de Belo Horizonte, passa uma criança vendendo bala às 11 horas da noite. E a gente acha isso normal. Isso é o trabalho infantil. O trabalho infantil normalizado no nosso olhar. Sabe? Isso é muito forte. Nós não podemos aceitar uma criança e às vezes o pai está longe, o pai e a mãe estão ali. Sabe assim? Isso é na cidade inteira. Você vai na Savassi, passa criança te vendendo. E a gente tinha saído disso, né? É interessante como a gente deixou de ver isso. Cresceu muito, né? Essa crise, né? Você emendou uma crise sanitária, que foi a pandemia que abriu e muito o abismo da desigualdade social no nosso país. Né? Você vê isso pela educação. Perfeito. Quem estudava em colégio particular, quem estudava em colégio público, na saúde, então a distância aumentou muito, as pessoas perderam renda, as pessoas perderam, né, o cara do escolar não conseguia renda, a pessoa do comércio pequeno, dos bares, do pequeno, grande, médio comércio. Então nós emendamos essa crise sanitária com uma crise política e com uma crise econômica. Né? Então foi muito pesado. Acho que ninguém ainda conseguiu sair da pandemia, né? A questão da nossa saúde mental. Né? Foi fácil para ninguém, né? E das crianças, então, é isso. Nós temos que pensar nisso. A volta à socialização, a estar com outra pessoa, a respeitar outra pessoa. Né? Porque nós ficamos muito presos. Isso. Né? Então, isso é fundamental que a gente consiga. Tem até um projeto de ter isso, ter psicólogos, assistentes sociais nas escolas. Isso já foi percebido. Nas escolas públicas, a dificuldade dos alunos voltarem à convivência. Não é? Exatamente. E tem os pais, né? Que a gente... Porque essa garota não é o pai que está dentro de casa. Assim. Né? Ele está dentro de casa. Assim. Quem falar que está totalmente normal depois dessa pandemia... Tá mentindo. Não está normal. É só de falar isso. Não está normal, só de falar isso. Muito bom. Bom, nós estamos chegando ao final, né, do nosso programa, e aí eu preciso que vocês deixem os contatos. Mas antes, eu queria voltar um pouco, Pedro, dizer assim, o que a gente tem que ficar atento agora na Câmara, que você acha que são pautas que é preciso a população acompanhar mais de perto? O que está pegando? Tem muito. Nós temos um projeto que está mudando o plano diretor da cidade, que muda a vida das pessoas. Ou seja, tem uma coisa, para construir a mais do que você tem o direito, você tem que pagar um imposto que chama outorga onerosa. Isso é fundamental, é o valor. A prefeitura, através de uma conferência, com a participação da população, dos técnicos, dos empresários, colocou um valor. A prefeitura cismou de mudar esse valor, ou seja, vai diminuir pela metade o valor. O que significa? Que vai vir menos dinheiro para a habitação popular na cidade de Belo Horizonte. Então existe hoje uma disputa na cidade muito grande por causa dessa tentativa de mudança do plano diretor, que já foi votado, que já existe na cidade. Perfeito. Então essa é uma pauta que está quente lá. E além disso, pautas que são do cotidiano, da questão da população em situação de rua,
da questão de educação, são projetos... Aumenta a passagem de ônibus também agora, né? A questão do transporte coletivo, do subsídio à passagem de ônibus, vai vir agora. Então, estudo, a transporte Belo Horizonte, quem anda de ônibus, quem anda na rua, está claro que não está bem. Isso. Né? A falta de ônibus, o metrô está de greve. Metrô em greve. Então, essa questão do transporte é fundamental. Nós queremos um transporte público, não um transporte coletivo. Perfeito. Tá bom. Quem quiser te acompanhar para acompanhar essas pautas, você está nas redes sociais, né? Nas redes sociais, Instagram, @Pedro_Patrus, e estou na cidade, estou na Câmara, quem quiser visitar a gente lá, fique à vontade. Bora lá, ocupar os espaços. Vamos ocupar os espaços. Muito bom. Pedro, obrigado pela participação, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Outro dia você foi elogiado aqui pela Marcela Trópio. Ela falou, olha, a gente é de partidos e linhas diferentes, mas em várias pautas a gente está junto. Então ela falou assim, até muito feliz, mas um pouco constrangida. Eu falei, não, tem que ficar constrangido não, porque o país fica essa coisa de dividir as pessoas e tem questões que são de todos. O que é bom para a cidade, é bom para todos. Eu agradeço, feliz, muito bom por estar aqui. Tamo junto. Com vocês duas, aprendi muito também. É sempre bom aprender, né, sobre dança, fisioterapia. Isso. Então, é um prazer, viu, gente? Muito bom. Aqui. Legal Obrigado. demais. Mande um abraço aos seus pais, tá? Pode deixar, deixa comigo. Muito bom. Sônia, vamos lá. Como é que a gente entra para dentro, né, do que está acontecendo na Fundação e principalmente na companhia? Isso. Nós temos Instagram da Companhia de Dança, que é Cia de Danca, Palácio das Artes. Ali nós postamos o dia a dia da companhia, colocamos as apresentações, os processos dos trabalhos que estamos fazendo. Seleção também, seleção, né? Processo. Tudo, audição. Nós colocamos o dia a dia da companhia ali. Parte do espetáculo nós postamos, a memória antiga também da companhia, que são os bailarinos que passaram por Perfeito, ali. muito Trabalhos antigos bom. Na década de 90. E o que a gente conseguir no acervo, a gente vai colocando ali. Muito bom. E adorei essa história que todo mundo dança o tempo inteiro. Todo viu? mundo dança o tempo inteiro. Porque, afinal de contas, a dança também é uma forma da gente aproximar um com os outros, né? Sim. É a dança do acasalamento, né? Então, assim, a gente tem que dançar de alguma forma para poder continuar juntos e juntas. Muito bom. Parabéns, viu? Boa sorte nesse desafio. Obrigada, tá? Viu? Foi um prazer. Boa, muito bom. Jeana, minha sobrinha maravilhosa, como é que a gente fica sabendo essas novidades? Como é que a gente faz contato com você, que é uma empreendedora tão jovem assim, mas empreendedora? Bora lá. Então, eu divulgo um pouco do meu trabalho através do Instagram. Não é só meu trabalho, eu falo que o Instagram é um pouco de hobby, assim. É um pouco da nossa vida pessoal também, né? Normal, a gente tem isso no Instagram, né? Todos nós. E aí, então, principalmente eu trabalho no @Geana com J, 2 N's, Valadão Fisioterapia. Geana, Valadão Fisioterapia. Aí vocês vão ver um pouquinho lá dessa área diferente aí da Não, você dá muitas dicas, isso é muito legal. Você grava vídeos, consegue lidar com as redes sociais muito, muito bem. Obrigada. Parabéns. E obrigado pelo convite. Tamo junto, viu? Muito junto mesmo. Um orgulho, né, poder ter você aqui. Parabéns pelo trabalho, boa sorte. Muito obrigada. Tá? Valeu demais. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Queria muito agradecer a sua audiência e dizer o seguinte, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu, sobrei. Valeu! Obrigado.